Muito bem, estamos de volta com o nosso programa. Eu estou aqui hoje com Francisco Pinto, analista tributário da Receita Federal aposentado. Ele é bacharel em Direito, secretário de Finanças do Sind Receita em Rondônia e é integrante do Profaz. Nós estamos falando sobre ITR e, é claro, nesse momento, tirando as dúvidas do nosso telespectador, você que nos acompanha pela Rede TV Canal 12 em Machadinho do Oeste e você que está pela internet, nos nossos canais de comunicação, tanto no YouTube, no Facebook e nas nossas páginas na internet, no site minutorondônia.com.br e no blog mauriçãodopovo.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Eu e o Francisco continuamos aqui de onde nós paramos, né, Francisco? Em quem perdeu, Francisco? Perdeu o imóvel na justiça, foi desapropriado pelo governo, fica dispensado de declarar o ITR? Como é que é? Aquela pessoa que perdeu de alguma forma a propriedade. Uma situação interessante, porque aquela pessoa que perdeu a posse ou a propriedade do imóvel, em situação assim, a tendência é ele imaginar que não tem que mais se preocupar com o ITR, né? É muito comum isso, né? Mas veja só, o regramento do ITR diz o seguinte: leva-se em conta para saber se está obrigado ou não a fazer o ITR esse ano, a situação vigente no dia, lá em 1º de janeiro de 2018. E se de lá para cá, como você aventou aí, ele perdeu a posse ou a propriedade desse imóvel, foi desapropriado, perdeu na justiça, ainda assim, segundo a legislação, essa pessoa está obrigada a declarar o ITR. Ou seja, se ele perdeu então esse imóvel de janeiro até o último dia útil para entregar a declaração, ainda assim ele tem que fazer o ITR 2018. Para o ano que vem é outra situação, mas este ano, esse sim está obrigado a fazer o ITR. De qualquer forma, ele não escapa. Essa pergunta aqui eu queria fazer para o senhor porque ela é muito interessante. O ITR incide sobre todo o imóvel rural, inclusive sobre as chamadas áreas de reserva legal e de preservação permanente. Olha que coisa interessante. Me permita complementar uma outra situação para entender melhor essa questão. O ITR é o imposto que incide sobre a propriedade rural e não sobre a renda, porventura, tirada desse imóvel. O imposto de renda, atividade rural, a gente paga sobre a renda da atividade rural, agricultura, agropecuária e assim por diante. Já o ITR ele incide, cobra-se da propriedade e levando em conta o valor venal, o valor de mercado para cada ano. Esse valor venal, quem deve informar todo ano é a Prefeitura, ela informa para a Receita. A Receita Federal, então, com base desses dados, informações, alimenta então o sistema. Quando a declaração do contribuinte entra no sistema de processamento, então o ITR, porventura existente, vai ser calculado com base no valor venal informado pela Prefeitura. Mas veja só, Maurício, o ITR não incide sobre todo o imóvel, ou seja, pega o tamanho da área e tira dela as áreas que não se pode cultivar e as áreas de reserva permanente, reserva legal, dentre outros aspectos. Mas atenção, para que eu possa excluir, reduzir o ITR, excluindo então do imóvel, vamos imaginar 1.000 hectares e eu tenho 500 hectares que é reserva legal e reserva permanente, um exemplo apenas. Então eu vou pagar ITR apenas sobre 500 hectares. Mas essas 500 hectares de reserva legal, reserva permanente que eu estou tirando, eu tenho que declarar todo ano para o IBAMA. Como? Através do ADA, Ato Declaratório Ambiental. Essa é a condição indispensável para que eu possa excluir da tributação a área reserva legal e reserva permanente. Eu tenho que fazer todo ano, de janeiro a setembro também, o ADA, Ato Declaratório Ambiental. No caso de muitas propriedades no ambiente rural, como o de Machadinho do Oeste, em que muitos proprietários não têm o título da terra, como que fica a situação? Isso para efeito ITR não tem nenhum efeito, nenhuma preocupação. Se você tem a mera posse desse imóvel, inclusive leva-se em conta a somatória das áreas, então a pessoa está normalmente sujeita a declarar e, se for o caso, também a pagar o imposto apurado nessa declaração, levando em conta o conjunto de imóvel, né? Cada um isoladamente. Soma-se todas as áreas, exclui-se delas as áreas de reserva legal, reserva permanente, dentre outras situações, para então tributar só aquela área que se pode cultivar. E vale dizer, vamos imaginar, se concluiu que 500 hectares é a área toda cultivável, que não é bem assim, você levar e excluir outras parcelas. Mas toda aquela área de 15 hectares, de um total de 1.000, é cultivável. Quanto mais ele usa essa área, mais explora, menor o ITR. Quanto menos ele usa essa área, maior o ITR. Daí a filosofia do ITR.
Ou seja, evitar especulação, evitar o latifúndio improdutivo. Ou seja, a função do imóvel rural é sempre produção. Quanto mais produção, menor o ITR. Essas propriedades devem estar registradas no cartório? Não necessariamente. É claro, o prefeito civil, no nosso ordenamento jurídico, é muito importante que você tenha um imóvel totalmente regularizado, o título definitivo do INCRA registrado devidamente em cartório de registro de imóvel. Mas para efeito de obrigação ou não de ITR, isso não faz diferença. Tanto faz ter registro como não. Você tendo a mera posse desse imóvel, você está sujeito a declarar o ITR. Muito bem, eu estou conversando com Francisco, analista tributário da Receita Federal, aposentado, bacharel em Direito. Nós estamos conversando sobre o ITR. Agora, Francisco, essas áreas rurais, essas propriedades rurais urbanas dentro da cidade, elas estão sujeitas a declarar o ITR? É muito comum, né? Nosso país aqui ainda é pouca incidência, mas lá para o sul do país a incidência é muito grande dos chamados imóveis rurais dentro do perímetro urbano. Seria o quê? Uma chácara, essas coisas? Não, imóvel grande mesmo. Imóvel grande, dentro da cidade. Exatamente, é muito comum, não só chácara não. Imóvel grande mesmo, né? Então, para efeito de ITR, Maurício, para efeito de ITR, o imóvel rural dentro do limite do município, perímetro urbano, não é caso de ITR, é caso de IPTU. Isso diz o ordenamento da Receita Federal. Mas isso quando vai se discutir isso, é questão doutrinária e jurisprudencial, e a coisa vira um pouco polêmica. Mas a Receita Federal, para ela, imóvel rural dentro do perímetro urbano não é assunto de ITR. Só lembrando, qual é o conceito de imóvel rural para efeito de ITR? É uma propriedade rural fora da zona urbana do município. Muito bem. Agora, Francisco, a grande dúvida, se a pessoa tentar fazer lá a declaração e der algum erro, der alguma coisa errada, o que ele deve fazer? Bom, Maurício, se o contribuinte, porventura, ele completar o preenchimento da sua declaração e transmitir a declaração com erro, então é caso de uma correção através da chamada declaração retificadora. É a mesma declaração, com base no backup, no arquivo que ele tem, lá no computador, no pendrive, não importa onde ele guardou, ele entra no programa, corrige os campos ou completa aqueles que não foram preenchidos, acerta tudo bonitinho, indica o número do recibo da declaração que ele transmitiu. Sem esse número ele não consegue transmitir então uma retificadora. Então ele, de posse do recibo da declaração que ele transmitiu, ele retifica então aquela declaração e transmite normalmente. Quanto tempo ele tem para fazer isso, Maurício? Interessante isso. Ele tem até 5 anos. Até 5 anos para fazer a correção. Desde que o fisco não o tenha chamado para prestar informações ou o fisco não tenha feito nenhum lançamento com base naquela declaração. Por quê? Porque quando o fisco efetua algum procedimento fiscal com base naquela declaração, aí ele perde a chamada espontaneidade tributária. E assim ocorrendo, ele fica impedido de mexer naquele lançamento. Pode até conseguir alguma modificação, mas jamais assim, normalmente através de uma declaração transmitida por ele de casa ou do seu escritório. Então, se eu transmiti uma declaração, errei, retificadora, mas tenho que retificar o quanto antes, e isso deve acontecer desde que o fisco não tenha efetuado, portanto, algum tipo de procedimento fiscal. Muito bem, a gente vai para um break rapidinho, um intervalo. Eu volto já para concluir essa entrevista com o Francisco Pinto, analista tributário da Receita Federal aposentado. A gente volta já.